A China antiga foi uma das primeiras civilizações existentes na humanidade, que, segundo estudos, se originou no Vale do Huanghe, conhecido popularmente como Rio Amarelo. Durante o século XIX, a China foi obrigada a abrir os portos comerciais, devido, principalmente, à Guerra do Ópio. As consequências dessa guerra levaram a uma crise política que resultou no fim da dinastia Qin e no começo da República da China em 1912. Já no contexto da Segunda Guerra Mundial, após esta ter finalmente acabado, houve a Revolução Comunista, que deu início ao que conhecemos hoje como República Popular da China. Os primeiros povos a formarem essa civilização foram os Xia, os Shang e os Zhou. Desde o início da dinastia Yin, a nação chinesa desenvolveu sua própria civilização em isolamento. As tribos periféricas da região central foram sempre menos adiantadas e, com frequência, aceitavam o imperado chinês como seu suzerano. Até o século XIX, a China permaneceu como a força política dominante, em virtude do seu desenvolvimento cultural e sofisticado sistema de organização política. Os principais aspectos da cultura chinesa se referem à sua escrita e idioma, uma vez que essa tem a escrita baseada em ideogramas, diferentemente da forma de escrita que o mundo ocidental está acostumado a usar. Também vale mencionar a arte em vasos de cerâmicas e em seda, a música instrumental, seu calendário e suas vestimentas tradicionais, como o hanfu e o qipao. A civilização chinesa desenvolveu um sistema que engloba 3 principais correntes de pensamento: o confucionismo, o taoísmo e o budismo. Essas 3 filosofias compõem a vida e os costumes do chinês tradicional, determinando a forma destes de enxergar o mundo. Apesar de diferentes, essas filosofias não se excluem, mas se completam. O confucionismo tem como princípio o respeito e admiração aos idosos e pessoas mais velhas, que devem ser sempre ouvidas e consideradas mais sábias. Já o taoísmo analisa o universo de maneira cíclica e dinâmica à ordem da natureza, que é marcado pelo contraste entre os opostos: o yin e o yang, o masculino e o feminino, o intuitivo e o racional. Uma maneira de enxergar a realidade aceitando o equilíbrio e as variações da vida. Tradicionalmente, antes de transmitir os ensinamentos aos discípulos, os mestres taoístas realizam uma cerimônia, onde são estabelecidos os compromissos entre mestre e discípulo, para o ensino e aprendizado durante o caminho. Um ponto específico do budismo chinês é a questão do despertar um estágio de meditação profunda que conduz ao último das coisas. Acontece uma desvalorização do individualismo apregoado pelo budismo. Sua doutrina está relacionada à solidariedade e amor tradicional dos clãs em relação à sua pátria de origem, contribuindo para vários investimentos na economia. A família do noivo e da noiva tem grande participação na organização do casamento. Normalmente, ocorre em grandes salões de hotéis muito decorados. A devida formalização do casamento é feita no local, designado pelo governo chinês. É costume que o noivo visite a casa da noiva para buscá-la, e nesse momento, a noiva estará cercada de amigas que irão provocar o noivo e só se convencem após receberem vantagens, como envelopes de dinheiro. O casal deve reverenciar os pais da noiva antes de ir à casa da família do noivo. Como um símbolo, os noivos mandam seus convites em um envelope vermelho e, como presente, os convidados devem retornar, também em um envelope vermelho, uma quantia em dinheiro. Contudo, essa não pode ser múltipla de 4, uma vez que esse número representa azar na cultura chinesa. A decoração dos casamentos chineses tem como fator essencial o uso das cores de acordo com seus respectivos significados. Vermelho, a cor principal, representa lealdade, honra, fertilidade, amor, e é a cor mais importante na cultura chinesa. Flores são muito usadas nas decorações, de acordo com seus significados. As mais usadas são os lírios, que representam uma feliz união por 100 anos. O vestido tradicional utilizado pelas noivas é o qipá. Apesar disso, o uso de vestidos de casamento ocidentais tem se tornado cada vez mais comum. A bebida à base de arroz, baijiu, é servida pelo noivo aos convidados. Os convidados homens devem beber baijiu com o noivo como forma de tradição e cortesia. Nas grandes cidades da China, os mortos normalmente são cremados, mas nas áreas rurais, os enterros são tidos como a escolha preferida, porque sepultar os mortos sempre foi uma questão muito séria na sociedade chinesa. E assim, há uma crença de que se um arranjo fúnebre for inapropriado, pode trazer algum tipo de má sorte para a família do falecido. Segundo o costume chinês, uma pessoa mais velha não deve mostrar respeito por alguém mais jovem. Por isso, se o morto é um jovem solteiro, seu corpo não pode ser levado para sua casa, mas deve ser deixado na casa funerária. Pais não podem fazer preces para seus filhos e, sendo uma pessoa solteira, tampouco tem filhos que lhes façam esses rituais. Se um bebê ou uma criança morre, não são necessários rituais fúnebres, já que não se pode mostrar respeito por alguém mais jovem. Dessa forma, a criança é sepultada em silêncio. No velório, coloca-se o caixão dentro de casa, se a pessoa morreu dentro de casa, e, se morreu fora dela, o caixão normalmente é colocado no jardim. Os familiares do falecido se reúnem ao redor desse caixão e colocam-se de acordo com a sua posição na família. Eles se vestem com roupas especiais. As crianças e noras se vestem de preto, porque o preto simboliza que eles são os mais angustiados do local. Quando as orações e a cerimônia de preces terminam, os lamentos alcançam o ponto máximo e o caixão é fechado com pregos. O fechamento do caixão significa a separação dos mortos e dos vivos.
A civilização chinesa é considerada uma das mais ricas do mundo em termos culturais. Ela conta com várias tradições, que vão desde os festivais até a culinária. Tudo isso graças à diversidade de grupos étnicos existentes no seu território. Aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais festivais da cultura chinesa. Primeiro, a gente tem o Festival da Primavera, ou então Ano Novo Chinês ou Ano Novo Lunar. Esse festival se caracteriza por marcar um novo ciclo, que se inicia no primeiro dia do primeiro mês lunar. Ele ocorre no fim do inverno e no início da primavera, sendo o festival mais importante de toda a China. Tem uma lenda que diz que uma besta chamada Nian, em português significa ano, saía na véspera do Ano Novo Lunar com o intuito de prejudicar as pessoas. Hoje em dia, com a besta Nian sob controle, toda a família se reúne para um banquete e as festividades incluem fogos de artifício, danças de dragões, saborear deliciosas iguarias chinesas, dar envelopes vermelhos cheios de dinheiro, os chamados Hongban, e decorar janelas e portas com dísticos recortados em papel vermelho, já que a besta não gostava dessa cor. Logo após, a gente tem o Festival das Lanternas, que ocorre 15 dias após o Festival da Primavera, e comemora o respeito a Buda, por meio de lanternas decoradas de várias maneiras. A origem desse festival remonta à dinastia Han, quando os monges budistas penduravam lanternas no 15º dia do Ano Novo Lunar, em homenagem ao Buda. Esse costume depois se espalhou por toda a China e leste da Ásia. Hoje, essas lanternas são mais um símbolo da harmonia entre nosso mundo e o divino. Agora, vamos falar sobre os pontos controvertidos. Em primeiro lugar, a relação com as redes sociais, já que muitas das que conhecemos são proibidas ou limitadas pelo governo da China, como, por exemplo, Google, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter. Mesmo com mais de 1 bilhão de usuários, a experiência de estar conectado à internet é drasticamente diferente da nossa. O governo chinês conta com um projeto chamado de Escudo Dourado, também conhecido como Grande Firewall da China, que é uma ferramenta instituída desde 1998 com o intuito de filtrar as informações da internet em seu território. Essa ferramenta existe principalmente para que a internet não se torne uma forma de propagação de discursos externos contra o governo. Contudo, ele também serve como forma de proteção aos usuários, uma vez que discursos de ódio contra minorias podem ser facilmente disseminados nesse meio. Entretanto, mesmo com os bloqueios de itens como Google e alguns jornais ocidentais, o próprio país possui meios de comunicação eficientes que mantêm a população informada e integrada em tudo que lhe diz respeito, sem excluí-los do mundo, como muitos imaginam. Além disso, mesmo com uma grande parte da mídia sob controle estatal, ainda existe liberdade de imprensa no país, sendo ela apenas um pouco mais limitada. Isso impede, por exemplo, a propagação das chamadas fake news. Em relação à forma de governo e economia, a China considera do ponto de vista externo, o governo da China é autoritário e repressor. Estaria obrigando sua população a viver da forma que os governantes impõem, sem a possibilidade de irem contra, uma vez que sequer existem outros partidos para competir. Porém, não é bem assim. Mesmo apoiando a maior parte da sua forma de governo em conceitos comunistas, a economia da China é variada, e graças ao fato da maior parte dos países ainda serem capitalistas, ela é, de certa forma, obrigada a se integrar em suas regras, gerando assim uma forma econômica mista, chamada por muitos de socialismo com características chinesas. Agora vamos falar sobre a relação com as pessoas LGBTQIA+. O relacionamento da sociedade chinesa com essa população não é um dos melhores, pois a China só descriminalizou a homossexualidade em 1997 e a retirou de sua lista oficial de perturbações mentais apenas em 2001. O casamento entre pessoas do mesmo sexo continua a ser ilegal entre os chineses, e as pessoas da comunidade continuam a enfrentar constantes discriminações pessoais e profissionais, sem que exista sequer alguma lei para protegê-las. Vários ativistas receiam que o Partido Comunista possa limitar ainda mais os espaços seguros para as minorias sexuais do país, tendo em vista que em agosto de 2020, o Shanghai Pride, a mais longa e única grande celebração anual das minorias sexuais na China, anunciou seu encerramento, após enfrentar crescente pressão das autoridades e uma constante repressão da parte da sociedade, que ainda mantém seus conceitos conservadores sobre o assunto. Mesmo que a homossexualidade não seja ilegal na China, as autoridades fazem, em geral, censura rígida ao tema. Referências gays foram retiradas do filme Bohemian Rhapsody, sobre o cantor Freddie Mercury. Contanto no budismo, Buda afirmou em um dos 5 preceitos que leigos deveriam evitar as condutas sexuais erradas, como o adultério, por exemplo. Para que o ato sexual não cause danos, ele deveria ser consensual, afetuoso e amoroso, e não violar qualquer voto de casamento ou comprometimento. Portanto, como não há nenhuma restrição explícita na religião, subentende-se que um ato que fuja à heteronormatividade, sendo consensual e amoroso, não vai contra os ensinamentos de Buda de nenhuma forma. Agora vamos falar da relação da China com outras culturas. Se o Estado socialista se tornou um marco para o início do pensamento contemporâneo chinês sobre o internacional, logo sua mudança para uma forma de economia guiada pelo mercado criou inflexões enormes no desenvolvimento desse pensamento, alterando não apenas a relação da sociedade chinesa entre si, mas também com o mundo exterior. Após muito tempo isolados e agora mais abertos para o que acontecia fora de seu país, o pensamento de Mao sobre a guerra e a revolução constante são substituídos pelo pensamento positivo de Deng,
sobre a ordem internacional. Após o fim da Guerra Fria, período em que a China havia se isolado do Ocidente, se virado para os seus vizinhos, para o comércio, se tornando mais independente do Ocidente, ela enfim resolveu seus conflitos com os países ocidentais. A China passou a interagir cada vez mais com o mundo internacional e enfrentar os problemas de um mundo globalizado. Porém, o pensamento ocidental ainda não é capaz de responder às perguntas que a China faz, uma vez que as singularidades de sua cultura, sua história e seu modo político são correspondentes apenas ao modus operandi chinês. Agora, vamos falar sobre o aspecto jurídico. Atualmente, devido à introdução de sistemas formais de direito pelos colonizadores no século XIX, o mesmo coexiste com o direito tradicional, seja de forma incorporada à legislação ou em esferas separadas mista. É baseado nos ensinamentos do filósofo chinês Confúcio, com foco na importância da moralidade e da ética. Possui abordagem hierárquica e paternalista para a governança, com foco muito forte no papel do Estado na manutenção da ordem social. Já no direito taoísta, o sistema jurídico é baseado nos ensinamentos do filósofo chinês Lao Tzu e enfatiza a importância da harmonia com a natureza e da não interferência. As leis são projetadas para promover a ordem social, sem impor uma autoridade excessiva, e possui forte foco na negociação e na conciliação. A Índia apresenta uma vasta história que conta com diversos tipos de civilizações e impérios. Sua estabilidade de crescimento se manteve até as invasões muçulmanas e britânicas. Essas últimas culminaram na colonização da Índia por parte do Reino Unido, que governou o país até 1947. Com a liderança e simbolismo de Jawaharlal Nehru e Mahatma Gandhi, a Índia conquistou sua independência e deu início ao que chamamos de Índia moderna. Apesar de ainda demonstrar certas dificuldades que são o reflexo de seus anos como colônia sendo explorada pelo Reino Unido, como a pobreza, superpopulação e desigualdade, o país ainda se mostra rico culturalmente e um potencial líder nas áreas da tecnologia e educação. A origem de um dos povos mais importantes da Ásia inicia-se em meados do segundo milênio a.C., quando os Drávidas iniciaram a ocupação da região da Índia, conhecida hoje como Pendjab ou Punjab, a região dos 5 rios, próximo ao rio Hindu, e alcançaram um relativo desenvolvimento a partir do domínio das técnicas de construção de canais de irrigação e consequente controle das cheias dos rios da região. As cidades drávidas eram bem desenvolvidas, tinham ruas largas e casas de pedras que contavam com saneamento básico, além de grandes espaços voltados para a plantação dos alimentos e também contavam com um forte comércio com os povos vizinhos. Contudo, por volta do século XVIII a.C., os arianos invadiram a região dos 5 rios, escravizaram o povo drávida e formaram uma nova sociedade hindu com novas hierarquias políticas e religiosas, às quais os dravianos não tinham acesso. Eles organizaram o antigo povo em castas inferiores, os tornando totalmente submissos e sem a possibilidade de mudar de classe social, mudando de forma permanente a forma como esse povo um dia viveu. A cultura indiana é marcada por muita riqueza e diversidade. Sua religiosidade é um aspecto central para entender alguns de seus elementos culturais, tendo em vista que na Índia, 80% da população é de praticantes do hinduísmo, sendo assim grande parte da sociedade é bem tradicionalista. Sua cultura sofreu influência de vários povos, como as tribos árias, os povos nômades e os portugueses. Além dessas influências, é importante ressaltar também que, em 1858, a Companhia Inglesa das Índias Orientais passou a governar mais da metade do país. Sendo assim, enquanto o resto do país possuía governos hindus ou muçulmanos, essa metade sofria grande influência do modo de vida inglês. Essas influências externas tiveram várias consequências na cultura, sendo uma das mais claras o fato de que o país reconhece a existência de 22 línguas diferentes em seu território. Dentro da cosmologia hindu, o mundo foi criado a partir da ação de Brahma, tendo ele mesmo escrito os livros sagrados da religião, os Vedas. O hinduísmo é uma religião politeísta que acredita na existência de milhares de deuses. Contudo, a maioria deles é encarada mais como a reencarnação dos principais deuses da religião, sendo eles Brahma, o Criador, Shiva, o Destruidor, e Vishnu, o Conservador. Juntos, eles formam a trindade hindu, que representa o movimento cíclico de criação, conservação e destruição. Segundo o hinduísmo, os habitantes da Terra teriam sido criados pelo deus Brahma a partir das partes do seu corpo. Brahmané teria nascido da boca, Kshatriya do braço direito. A esposa de Kshatriya teria nascido a partir do braço esquerdo. Das coxas de Brahma surgiu Vásyas e dos pés Sudras. Essa crença deu origem ao sistema de castas, cujas 4 principais têm o nome daqueles que teriam sido os primeiros habitantes da Terra. Outro aspecto da cultura indiana influenciado pela religião é sua culinária. Para o hinduísmo, o uso de carnes na alimentação é uma prática impura, e por isso, muitos praticantes são vegetarianos. A comida é marcada pela presença de muitos condimentos, temperos e especiarias. Já na arquitetura, vemos a importância da religiosidade através dos templos que possuem muitas cores e a presença de estátuas de deuses hindus. Eles também possuem rituais que marcam diferentes épocas da vida, como Anaprasham, que é quando ocorre a primeira ingestão de alimento, e o Shahad, banquetes que reverenciam-se aos falecidos.
Tradições familiares privadas. Casamento. A celebração do casamento é grandiosa e cheia de tradições e rituais. A união de duas pessoas hindu simboliza um status social. Para eles, o matrimônio é sagrado e imutável. Tradicionalmente, quem toma decisão sobre a cerimônia são as famílias que escolhem os noivos de acordo com suas castas e religião. A celebração do casamento dura 3 dias, podendo chegar a 1 semana em famílias mais ricas. Durante esse tempo, os noivos participam de rituais tradicionais da cultura. No primeiro dia, eles são purificados e preparados para a vida em 2. Isso é feito por meio de 3 etapas. Haidi. As mulheres passam uma pasta de cúrcuma com folhas de mangueira no casal. Mehendi. Ritual exclusivo para as mulheres, principalmente a noiva. A prática acontece durante o dia, na casa da mulher. Uma artista de henna decora suas mãos e pés. Sangat. Ocorre à noite. Os membros da família e amigos apresentam números de danças, como músicas famosas de Bollywood, em uma competição amigável. No segundo dia, ocorre a oficialização do matrimônio. É nesse dia que ocorre o Bharat. Nesse evento, o noivo anda pelas ruas da cidade em cima de um cavalo, enquanto os convidados dançam ao seu redor até que ele chegue ao seu destino, a noiva. Após se encontrarem, eles se direcionam a um mandap. Um pundit é convidado para realizar a cerimônia de união dos noivos sobre o mandap, enfeitado com tecidos e flores, dentro de uma tenda com 4 colunas que representam os pais dos noivos. Nesse momento, o casal e familiares trocam presentes. Como presente dos convidados, é comum ganhar envelopes com dinheiro em uma quantia ímpar, uma vez que os indianos acreditam que números pares trazem má sorte. No terceiro dia, são comemoradas as festividades. O casal permanece em um palco, esperando os convidados os cumprimentarem e entregarem seus presentes. Após isso, todos aproveitam a festa com muita dança e uma mesa farta. Além disso, uma tradição comum do casamento é dar 7 voltas ao redor do fogo, que simbolizam o Sol, a Lua, a Terra e 4 planetas, fazendo juramentos um ao outro de mãos dadas. As vestes usadas pelos noivos durante a cerimônia são em tons vibrantes e fortes. O noivo veste um turbante e brande uma espada simbolizando a proteção, enquanto a noiva utiliza diversas joias. O hinduísmo ensina que o corpo é formado por 5 elementos: fogo, água, ar, terra e éter. Quando uma pessoa morre, é porque um desses elementos se apagou. Então, por meio do ritual de cremação, o senhor Agni, deus do fogo, vem para purificar o cadáver e libertar a alma que poderá seguir seu caminho. Eles acreditam em um renascimento e que o ato de purificação da alma ajuda em uma reencarnação melhor. Sua ideia de reencarnação é baseada no karma, onde há um ciclo contínuo de renascimento chamado de samsara. Esse ciclo tem fim quando se atinge o moksha, que seria o estado de desprendimento e autoconhecimento alcançado pelos espíritos mais evoluídos e que não precisam mais reencarnar. As cremações ocorrem em crematórios ou às margens do rio Ganges. Para a cerimônia, o corpo é lavado várias vezes e, na sequência, é envolvido em um pano branco. Ao final, as cinzas são jogadas no rio. Algumas das principais tradições da Índia são, primeiro, oferecer o chá para os visitantes. O costume de adicionar leite e especiarias à infusão das ervas fica conhecido como chá. A segunda tradição é comer somente com a mão direita. Contudo, a prática somente é vista com bons olhos quando a alimentação é feita com a mão direita. Porque, de acordo com algumas tradições da cultura indiana, o lado superior esquerdo está ligado à higiene íntima e limpeza. Por isso, na hora da refeição, essa mão é utilizada apenas para manusear pratos e vasilhas com comida. A terceira tradição é cumprimentar com namastê. A expressão tem origem na religião e se traduz com o Deus que habita em mim, reverencia o mesmo Deus que habita em você. A quarta tradição é usar o saree como sinal de matrimônio. O saree é a vestimenta tradicional das mulheres e é composto por uma longa faixa de pano que pode ser amarrada de diferentes formas e desenhos. A Índia possui uma relação diversificada e rica com várias outras culturas ao redor. Ao longo da história, ela vem sendo um centro de comércio, intercâmbio cultural e disseminação de ideias, o que resultou em influências entre as com diferentes civilizações. Entre elas, vai ser pertinente pra gente. Com a Ásia, a Índia compartilha fronteiras com vários países asiáticos. Essa proximidade geográfica tem facilitado a troca cultural e comercial entre essas nações. A culinária indiana foi influenciada pela cozinha chinesa, tibetana e afegã. E a culinária, a Índia teve contato com vários países europeus, especialmente durante a era colonial. Os britânicos dominaram grande parte da Índia por quase 200 anos, deixando assim um impacto duradouro na cultura índia. Além disso, os portugueses, os franceses e os holandeses também estabeleceram colônias na Índia, trazendo influências europeias em diversos aspectos da cultura indiana. Pontos controvertidos. O rio Ganges é o primeiro que a gente pode citar porque são dos temas mais discutidos a respeito da Índia e das tradições indianas. As pessoas muitas vezes vão questionar até que ponto pode ser saudável para a população indiana a forma como eles utilizam o rio Ganges, uma vez que o rio é um local propício para a proliferação de diversas doenças graças à forma como ele é utilizado. E vão falar da insalubridade presente no rio Ganges. Um dos exemplos do perigo que este rio pode vir a se tornar foi no meio da pandemia do Covid-19, quando o número de mortes aumentava a cada dia e centenas de corpos estavam sendo encontrados flutuando no rio ou enterrados nas areias das margens, preocupando assim não apenas a população, mas também os agentes de saúde com a possibilidade de transmissão do Covid por meio da água contaminada pelos cadáveres. O segundo ponto que a gente também pode falar é a relação com a comunidade LGBTQIA+. As maneiras de ver a homossexualidade no hinduísmo variam de acordo com cada grupo. Um número de histórias místicas hindus representam a experiência homossexual como natural e alegre. Em 2018, a Suprema Corte da Índia descriminalizou a homossexualidade e revogou uma sentença de 2013 que validava o artigo 377 do Código Penal indiano, uma lei da era colonial que punia as ditas relações carnais contra a ordem da natureza e criminalizava com penas de 10 anos de prisão
caracterizam as relações entre pessoas do mesmo sexo. No que diz respeito ao seu aspecto jurídico, além do modelo tradicional imposto por décadas de colonização, na Índia são vigentes 2 tipos de direito tradicional. O direito hindu, que é o sistema jurídico que vai se basear em textos religiosos hindus, focando muito na moralidade e na ética, sendo seu alinhar-se princípios como o karma e o dharma, que regem as ações e os deveres dos indivíduos. E o segundo tipo de direito tradicional é o direito budista, o sistema jurídico que se baseia nas escrituras budistas, sendo seu alinhar-se à importância da compaixão e da justiça social, conhecido por ser pacifista e pregar a abordagem não violenta para a resolução de conflitos. Nosso trabalho tem como intuito abordar o universo vasto da cultura cínica hindu, e após a exposição de um pouco da forma de viver desses povos, esperamos que seja possível uma melhor compreensão dos alunos sobre eles, e que nós possamos deixar de lado um pouco da visão ocidental sobre esses países, para assim abraçar a forma bela que outros povos possuem.